Vamos falar agora das pequenas, das micros, médias empresas que estão com muita dificuldade em função do isolamento social, de suspensão de atividade. Muitas já viviam com dificuldade. A gente sabe do desafio que é ser empreendedor aqui no Brasil. Então tem endividamento, tem um compromisso mensal muito forte. A economia tinha altos e baixos em relação ao consumo, mesmo antes da pandemia. E nós vamos falar sobre essa situação agora com a Fernanda Monerati, que é diretora de pequenas e médias empresas da Serasa Experian. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bom? Bom, Fernanda, tem esse desafio agora colocado para as empresas, mais um desafio. A gente vê o governo anunciando uma série de planos de novas linhas de crédito, tanto no âmbito federal como estadual. Nós temos o Sebrae dando orientações, nós temos aí os bancos anunciando linhas de crédito com custo menor, prazos mais longos. Na prática, como é que você está vendo essa situação toda do pequeno empreendedor? Bom, vamos lá. Como você mesmo disse, né, Denise, a vida do pequeno empreendedor do Brasil não é fácil. Ele tem muitos desafios aí que ele precisa lidar no dia a dia. E nesse momento que a gente teve essa crise, essa parada na economia, efetivamente, um cenário que a gente nunca viveu nada parecido, ele efetivamente é o que mais sofre ali na ponta. É o primeiro elo da cadeia que começa a sofrer, né? E aí todo esse movimento aí que a gente tem do governo, das instituições financeiras, outros órgãos como o próprio Sebrae, como você citou, que estão criando essa rede de apoio ao pequeno empresário, isso tudo é muito positivo, porque ajuda e gera esse movimento pró a pequena empresa, né? Esse pequeno empresário, nesse momento, agora, ele está precisando se reinventar, ele está precisando olhar para o negócio dele de uma forma diferente para ele conseguir passar por esse momento minimizando os impactos, porque zerar os impactos vai ser difícil para todo mundo, né? Agora, Fernanda, um dos principais desafios é fluxo de caixa, capital de giro, muitas vezes você sem ter atividade, né? Não, exatamente. E quando a gente fala de empresas menorzinhas mesmo, né, a questão do fluxo de caixa é super crítico, porque nas empresas gira dentro do mês. O dinheiro que eu recebo é o dinheiro que eu vou pagar as minhas contas dentro do mês. Então, como fazer nesse momento que está difícil a entrada de caixa, como que eu faço para tentar manter minimamente a minha receita entrando para eu conseguir pagar as minhas contas, né? Então, esse desafio, que aí é a realidade de muitos empresários pequenos, é o que as empresas vêm vivendo. E aí, o que a gente está vendo no mercado relacionado a isso? As empresas se reinventando, as empresas rapidamente tentando se adequar a esse novo momento, mudando a forma de se relacionar com seus clientes, né? Então, hoje você tem, se empresas ainda não tinham ido para a internet, para as mídias sociais, para os apps, elas agora se sentiram mais do que obrigadas a utilizar esse tipo de ferramenta. Então, todo mundo está se adequando, por exemplo, ao ambiente online, ao serviço de delivery também, que também nem toda empresa estava adequada para esse tipo de serviço, que agora tem que se adequar também. Então, a gente vê os empresários correndo atrás para se adequar rapidamente para conseguir manter esse fluxo de caixa, como você disse. Agora, Fernanda, a gente vê que há uma mobilização, inclusive, de grandes grupos de redes que já operavam no varejo online para atrair outro público, né, atrair mais empresas para usar, inclusive, esse canal de escoamento das mercadorias, porque muita gente não tinha as ferramentas, não tinha experiência, não sabe como chegar ao consumidor, né? Exatamente. A gente tem aí alguns, por exemplo, que a gente conhece como marketplaces, né? Que é como se fosse um shopping online, onde você entra e ali tem vários serviços sendo, geralmente do mesmo fim, para o mesmo fim, né? Sendo oferecidos e você escolhe com quem você quer se relacionar. A gente vê isso muito, por exemplo, em apps de entrega de comida. Seja um lugar que você entra e você escolhe o que você quer fazer. E a gente vê isso sendo fomentado, né? Isso sendo fomentado e chamando o pequeno empresário para começar a utilizar esse tipo de ferramenta, né? Um movimento também muito interessante que a gente vai observando é voltar ao movimento de boca a boca. Hoje, essa rede de apoio, por exemplo, dentro do próprio bairro, né, tem essa questão de consumo do pequeno empresário, consumo no seu bairro, né? Então, essa questão do boca a boca, de você trocar as informações dos serviços que estão sendo feitos no seu bairro para você consumir, que o delivery é mais fácil, que
chega mais rápido na sua porta e que de alguma forma você está apoiando aquela rede ali na sua comunidade, isso também vem se mostrando de uma forma muito positiva. Você ajudar aquele que está precisando mais, não aquele grande empreendedor que tem fôlego financeiro, inclusive, para atravessar essa situação, tem mais margem de manobra, sabe lidar melhor com uma situação mais adversa. Agora, e quando o empresário já está muito endividado, Fernando, o que ele pode fazer? Na questão, quando ele está já com uma carga de endividamento mais alta, ele tem que voltar para o cerne dele, para o que ele precisa fazer para rodar. O que a gente costuma falar, Denise, antes de pensar em qualquer tipo de estratégia, o empresário tem que entender muito bem o negócio dele, né? Então, como você disse, tem empresários, por exemplo, que têm fôlego de caixa. Tem empresários que não têm fôlego de caixa. Tem empresários que estão endividados, empresários que não estão endividados. Então, você entender muito o seu momento para você conseguir agir. No caso de um empresário endividado, por exemplo, esse pode ser um momento de tentar renegociar a dívida dele, né? Deixar claro para o credor dele as dificuldades que ele está enfrentando e conseguir renegociar. E voltar para a estratégia original, como a gente já falou, por exemplo, de continuar gerando caixa, continuar gerando movimento, se adequar a esse momento para conseguir atender os clientes que ele tem mais próximos deles. Então, essas duas pontas, né, que seria conversar com o credor e tentar renegociar prazos, por exemplo, ou até mesmo juros, se for o caso, e na outra ponta, não deixar o negócio esfriar, né, correr atrás mesmo para conseguir gerar essa receita. Perfeito. E a Serasa dá alguma orientação mais específica para o empreendedor que estiver precisando de ajuda mesmo? Olha, nas nossas redes sociais, a gente tem feito webinars semanais com informações para os pequenos empresários, focados em como se adequa nesse momento, como você trabalha com seus funcionários nesse momento, como que você lida com as suas contas nesse momento. E a gente também lançou um treinamento de educação financeira, que funciona tanto para pessoas físicas quanto para os pequenos empresários, que é a questão de você colocar em ordem as suas contas antes de qualquer coisa, antes de agir. Você precisa saber o que está acontecendo no seu negócio. É a mesma coisa que uma pessoa, um consumidor, precisa saber exatamente como estão as contas dele dentro de casa. Então, o nosso curso também de educação financeira é muito válido para o pequeno empresário nesse momento. E você pode achar nas nossas redes sociais e no nosso site. É isso, nós conversamos com a Fernanda Monerati, que é diretora de pequenas e médias empresas da Serasa Experian. Fernanda, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada a você, Denise, boa tarde a todos.